Graça e paz, irmãos, boa noite. Saudade que nós estamos de todos vocês. Receba o meu abraço. É uma alegria estar aqui falando com vocês. Gostaria de estar lendo um texto da Bíblia. Quem está com a sua Bíblia aí? Salmos 27, verso 1. Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o forte refúgio meu. De quem eu terei medo? Irmãos, nesses dias difíceis que estamos vivendo, o Senhor, Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Não temos que ter medo de nada. Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E é isso que nos sustenta a cada manhã. É isso que nos faz olhar para o futuro e saber que Deus está cuidando de cada detalhe. Então, independente do que você está vivendo, meu irmão, nesses dias, independente do que você tem passado, creia que o Senhor está contigo. Ele está cuidando de você. A palavra de Deus fala que Paulo diz que ele foi moço e era velho e nunca viu um justo mendigar o pão. Então, independente da situação financeira que você se encontra hoje, independente de qualquer situação que você está, Deus é contigo, meu irmão. Ele está cuidando de você. E nós temos que agradecer a Ele pelo privilégio que temos de estar aqui. Não estamos congregando na nossa igreja, no prédio, mas nós estamos como corpo de Cristo, se reunindo através da internet, através dessas lives. E nós precisamos ter o nosso coração grato, agradecendo Ele cada oportunidade que Ele tem nos dado de falar do Seu amor, de falar da Tua palavra. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos, Senhor, aqui reunidos em Seu nome, ó Deus. Que o Senhor possa estar recebendo, Senhor, o nosso louvor. Esteja, Senhor, usando, ó Deus, a vida da Noemi, Senhor, que vai estar transministrando, Senhor, a Ti neste momento. Também, Senhor, esteja usando a vida do nosso pastor, ó Deus, que a Tua palavra, Deus, venha de encontro, Senhor, com as nossas necessidades, ó Deus. Que o Senhor possa estar nos fortalecendo, confortando, Senhor, cada coração, ó Deus. Visita cada lar, visita, Senhor, cada família, Senhor, que está se reunindo neste momento, Senhor, em seus lares, ó Deus. Visite a cada lar, Senhor, que o Seu nome venha a ser exaltado, Senhor. E obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estar aqui. Obrigado, ó Deus, que como igreja, Senhor, nós possamos estar nos reunindo neste momento para louvar e engrandecer o Seu nome. Receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Te entregamos esse tempo em Tuas mãos, ó Deus, que a Sua presença, Senhor, venha a ser, Senhor, manifesta em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Paz, irmãos, nós possamos mais uma vez estar louvando a Cristo, que você possa nessa noite dizer a Ele que Ele é a sua razão de viver e que o seu maior prazer é adorar a Ele. Em nome de Jesus, amém? Minha razão de viver, meu maior prazer feliz poder sentir você me tocar e o seu espírito em mim se mover, comover a minha emoção e o seu amor em de alegria fluir em meu coração.
prazer é te amar. Nada me faz mais feliz poder sentir você me tocar e o seu espírito em mim se mover como a minha emoção e o seu amor invadir de alegria fluir em meu coração. Eu quero mais, muito mais do seu amor. Você é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais do seu poder. Você é a razão do meu viver. Em nome de Jesus, o Senhor é a razão do nosso viver. Mas nos dias de hoje, talvez você não tenha forças para orar e talvez você esteja passando por alguma angústia no seu coração. Talvez você esteja escutando essa live sozinho ou com a sua família e você esteja desempregado, ou talvez este não seja o seu problema, talvez seja enfermidade, eu não sei. Talvez seja outra razão. E muitas vezes nós perdemos as palavras nas nossas orações. Talvez nós não encontramos as palavras certas para orar. Ou simplesmente perdemos a força. Então que neste momento você simplesmente louve ao Senhor. E que essa oração, que esse louvor seja a sua oração, aliás. Que neste momento você possa se concentrar apenas no Espírito Santo. Que Ele possa mover o seu coração e quebrantar o seu coração diante da presença do Senhor. E tenha plena certeza de que Ele, o Espírito Santo, Ele leva as suas orações a Cristo. E que no momento certo, segundo a vontade de Deus, Ele fará aquilo que você precisa que seja feito. Não importa se você não está conseguindo abrir a sua boca, ou se você não está encontrando as palavras certas para orar. O Espírito Santo, Ele comove. Ele quebranta o coração daquele que precisa orar junto ao Senhor. Então que neste momento você tenha certeza que Deus sabe aquilo que você precisa. Deus compreende o seu silêncio. Ele compreende aquilo que você está precisando tanto. Ele compreende a sua angústia. Então tenha certeza de que Deus está te ouvindo, mesmo que você esteja em silêncio. Em nome de Jesus. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou
sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida neste dia, em nome de Jesus. É um prazer estar aqui, e você na sua casa, e juntos cultuando ao nosso Deus. Os louvores que nós ouvimos aqui nessa noite, aquilo que nós ouvimos já desde o início deste culto, é para a honra e a glória do nosso Deus. E quando nós cantamos que o Espírito Santo, que Ele possa vir e orar conosco, orar por nós, é porque muitas vezes nós não temos palavras, muitas vezes nós não temos mais, nós apenas lamentamos, choramos e não temos mais o que falar. Mas eu gostaria de encorajar você e dizer que o Espírito Santo do nosso Deus tem a cada dia nos fortalecido em nome de Jesus. Eu gostaria de falar um pouco nessa noite sobre o cuidado amoroso de Deus em meio ao desespero. E essa passagem se encontra lá no livro de 1 Reis, livro dos Reis, capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá e deixasse aberta aí. Nós não vamos ler ainda o versículo, porque eu vou explanar um pouco aquilo que se passa no capítulo 18 primeiro e depois no 19. 1 Reis, capítulo 19 em diante. Mas antes nós vamos fazer uma oração para que o Senhor fale ao teu coração, à tua mente, para que possamos ser renovados pelo Espírito Santo do nosso Deus e que possamos estar nessa noite, estar crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento dEle. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos e você, unindo, juntamente aqui conosco, está orando ao Senhor nessa hora. Pai, nós glorificamos o teu nome, obrigado a Deus, porque maravilhas nós podemos ver e perceber, ó Deus, diante do teu povo. Obrigado, ó Deus, porque a tua palavra ela não volta para ti vazia e ela tem o poder, ó Deus, de fazer muitas coisas em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, aquela pessoa que está assistindo nessa hora e aquela que irá assistir ainda, ó Deus, seja abençoando cada vida, ó Pai, tocando, ó Deus, no mais íntimo do teu coração, ó Deus. Se porventura alguém que ainda não te conhece, ó Pai, que possa estar entregando a sua vida a Ti, ó Deus, arrependendo dos teus pecados e crendo que o Senhor é o único, suficiente e salvador de suas vidas, ó Deus. E nós pedimos a sabedoria dos altos céus nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Às vezes eu fiquei observando aqui o que Elias passou, primeiramente no capítulo 18, que foi a ganha
o que ele ganhou na batalha ali dos profetas de Baal, os 400 profetas, que ele matou a espada. E um homem muito corajoso, nós vemos já de imediato, Elias. E ele vence esses profetas de Baal ali, só que depois no capítulo 19, nós vemos um homem, esse mesmo homem Elias, guerreiro, que não tinha medo, ele era um homem corajoso, matou os profetas de Baal, não tinha medo de nada. E no capítulo 19 ele recebe uma ameaça de Jezabel, a esposa de Acabe, um dos piores reis de Israel. E quando isso acontece, ele fica amedrontado. Por que Elias, depois de uma vitória, este homem ele começa então a ficar amedrontado? Por que ele começa a ficar depressivo? Quando a gente olha para a nossa vida, para o nosso contexto hoje, nós vemos uma igreja. Por que uma boa igreja, uma boa comunidade, um cristão fervoroso, afastando de Deus, desanimando? Por que isso acontece? Por que muitas vezes uma vitória, uma conquista que acaba nos sobrevindo, a gente acha que está tudo bem, que está tudo legal. E aí a gente afrouxa, a gente desanima um pouco, a gente... não, eu fiz isso, então está tudo bem. É onde o diabo vem e ataca. Então não estou dizendo que isso muitas vezes acontece todas as vezes, como aconteceu no caso de Elias, como muitas vezes acontece no nosso caso. Mas por que muitas vezes um cristão desanima, se aparentemente está tudo bem? Ou estava tudo bem? Por que isso acontece? Por que uma igreja, no sentido, até mesmo no sentido local, ou nós mesmos, o corpo de Cristo, tem desanimado, tem se esfriado na fé, tem deixado a fé? Quando a gente olha para um evento como esse da vida de Elias, aqui em 1 Reis 19, nós podemos ver alguns paralelos. Paralelos são vistos aqui, com nossos dias também. Algumas lições muito importantes também são vistas quando nós notamos pelo menos algumas atitudes que têm paralisado o povo de Deus, que têm afetado a vida da igreja de um sentido geral. E muitas vezes que nós temos percebido é o seguinte: algumas vezes nós ganhamos a batalha, então nós afrouxamos, então nós desanimamos depois. Isso não pode acontecer, porque o Senhor sempre tem que estar à frente da nossa batalha. O Senhor ele é sempre o nosso general. Ele está sempre à frente da nossa vida. Então isso que eu preciso colocar em primeiro lugar na minha vida. Então, em primeiro lugar, uma atitude aqui, uma lição importante que eu aprendo quando o que paralisa o povo de Deus, em primeiro lugar, o medo paralisa o povo de Deus. O medo tem paralisado a minha vida, a sua vida, muitas vezes por conta do medo. O medo excessivo. Olha só o que diz em 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. Diz assim, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. E nós sabemos, lendo a história aqui, Elias foi para um monte, que o Monte Horebe, o mesmo que Moisés esteve quando ele escreveu os 10 mandamentos, ou o Monte Sinai, e Elias foi para esse lugar. Então, quando nós vemos ali, e o que acontece nesse meio tempo, nesse meio termo aí? Quando Elias ele vai, é quase inacreditável que o mesmo homem que desafiou todo Israel ali, que se levantou contra os profetas de Baal, que desafiou o rei, esse é a mesma pessoa. E às vezes nós ficamos, puxa vida, um cara que ao mesmo tempo tinha uma força ali, estava indo à frente, de repente ele está recuando. O que está acontecendo? Então a rainha faz uma ameaça e agora ele tem medo, porque Elias era humano também. E a palavra de Deus fala em Tiago, referindo a Elias também, que ele era um homem semelhante a nós. Então, porque ele era um ser humano, ele teve medo. Então, quando nós vemos Elias, e muitos trabalham na questão que Elias estava deprimido aqui, não tinha essa palavra ainda, né, depressão na Bíblia aqui nessa época, mas no contexto geral nós vemos que ele estava deprimido. Muitas vezes era uma grande ideia, às vezes, para espalhar o Evangelho, é derrubada nas reuniões de igreja. Muitas vezes alguma coisa que é colocado dentro do Evangelho, para que o Evangelho se expanda, por exemplo, na situação financeira, em alguma situação dentro das pessoas, porque nós podemos perceber
que nós somos uma equipe trabalhando em prol do reino de Deus. E não são pessoas isoladas. E muitas vezes isso acontece, o medo acaba paralisando a nossa vida. Medo do fracasso, do que os outros vão dizer, por exemplo. Um bom julgamento é necessário, às vezes, um bom julgamento da situação, que muitas vezes nós estamos ocorrendo, deve ser usado. Mas o medo não é o que deve guiar o trabalho de uma igreja, que deve guiar o nosso trabalho. Por exemplo, nessa quarentena, o que eu tenho feito em prol do reino de Deus? Eu tenho apenas ficado em casa e só? Eu não tenho feito mais nada além disso? Será em prol da obra de Deus, em prol do reino de Deus? Ou eu estou apenas ficando com medo da situação, da circunstância? Isso é ruim. Isso é muito ruim. Então nós vemos um paralelo com Elias. E eu sei que nesse meio de campo acontece da pessoa até ficar deprimida, até entrar numa depressão, numa ansiedade ou alguma doença psíquica por conta disso. Porque se dá muito atenção ao fato que muitas vezes não é para dar tanta atenção. E não adianta ficar falando que você não está dando a devida atenção, e a gente toma todos os cuidados, mas há um cuidado excessivo para uma coisa que as pessoas inventam. Eu não sei se você lembra, mas acontece no mundo aí um grupo muito pequeno de pessoas mal intencionadas, que nós chamamos de janela de Overton. Eles planejam muitas coisas, e aqui eu estou saindo um pouco fora do vírus, eles planejam muitas coisas e lançam as ideias para que as pessoas fiquem com medo de muitas coisas. Assuntos são tratados, lançados ali e jogados para a massa, para a mídia. E isso é complicado, e as pessoas vão digerindo isso. E eu gostaria de falar para você, em nome de Jesus, não fique digerindo coisas. Quando nós olhamos aqui um homem que foi vitorioso por conta do nome de Deus, ele venceu os profetas de Baal, um cara que encarou todo mundo ali, não teve medo de nada. É você chegar diante das pessoas que estavam ali e dizer assim: olha, esses profetas que adoram um Deus morto, é um camarada que tinha muita ousadia, ele não estava tendo medo de nada. Quando Elias chega diante de 450 profetas de Baal e mais muitas outras pessoas ali, encara o povo, você acha que um homem desse tem medo de alguma coisa? E de repente ele recebe uma ameaça e ele se fecha, ele começa a andar. Tanto é que depois nós vamos ver um pouco aqui, ele entrou numa caverna e ele passou a noite ali e um anjo do Senhor apareceu. Por isso nós falamos do cuidado amoroso de Deus em meio às provações, em meio ao desespero. E o anjo acordou Elias e falou assim: olha, tem pão aqui, Elias, tem água na botija. E Elias, depois dessa refeição, ele andou 40 dias e 40 noites. A Bíblia não relata se ele comeu mais alguma coisa, mas falou que essa refeição sustentou ele até o Monte Horebe. O interessante, quando nós vemos aqui Elias, nesses 40 dias ele foi alternando, porque ele ficava com medo também, ele se escondia em algumas cavernas, ele se escondia com medo de alguém alcançar e o matasse. Então quando nós vemos que o medo paralisa o povo de Deus, isso é uma grande verdade. Então eu não posso ficar hoje apenas olhando as circunstâncias, e tinha uma canção assim, e vocês lembram dessa canção? Não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor, o seu grande amor. É assim que a gente deve proceder na nossa vida cristã. Então o medo paralisa, o medo ele trava, o medo não deixa a gente ir para frente. Então guerreiros e guerreiras do Senhor, não fiquem com medo, com alguma coisa, com alguma ameaça. Ore ao Senhor. Está sendo ameaçado, ore ao Senhor. Pai, eu não sei o que fazer. Então nós temos exemplos na Bíblia em relação a isso. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus no que diz respeito a isso. A segunda coisa é a omissão paralisa o povo de Deus também. A omissão, ela tem paralisado o povo, os seus servos. Aqui em 1 Reis 19:4, que é o verso na sequência, diz que entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, disse Elias. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os antepassados. Não sou melhor do que os meus pais.
E aqui é notório Elias numa situação depressiva. Aqui a gente nota que Elias, ele estava debaixo de um pé de esca, ou de zimbro, que geralmente era uma espécie de arbusto que dava no deserto e atingia mais ou menos uns 3 metros de altura. Ele sentou ali, ele começou a pedir a morte. Ele orou ao Senhor, começou a pedir a morte para Deus. Já tive bastante, Senhor, pode tirar minha vida. Eu não sou melhor do que os meus pais. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. É uma situação depressiva. E aí Deus vem com seu cuidado amoroso no meio do desespero e cuida da vida de Elias. Conserva a vida de Elias. Você vê que ele estava com medo, mas ele não morreu. Elias estava com medo da situação, mas ele não morreu. Elias sentou-se, Elias desistiu. Elias parou de tentar. Ele perdeu o desejo de seguir em frente e continuar trabalhando. Será que não há um paralelo dessa situação com a nossa vida hoje? Será que eu não vejo alguma coisa em relação àquilo que estava acontecendo com Elias, o que está acontecendo comigo hoje? Será que eu tenho parado? Será que eu tenho, sim, respeitado os dias, e isso é óbvio, nós temos os grupos de risco, mas será que eu parei de uma vez? Eu paralisei? Será que eu estou apenas em casa, vendo os dias passar, e só filmes, séries e só? E a obra de Deus para? A obra de Deus não pode parar nesses dias. A obra de Deus não deve parar nesses dias por ameaças externas. Por ameaças que muitas vezes têm feito a cada um de nós pararmos no meio do caminho. Quando as nossas comunidades, as nossas igrejas, congregações desistem, muitas vezes estão fazendo a mesma coisa que Elias fez. E a gente precisa entender o cuidado que Deus tem conosco, o cuidado do nosso Pai que tem feito conosco. Se é algum complexo de que a grama é mais verde, a gente tem algumas desculpas já armazenadas, né? A grama lá é mais verde, ou outra desculpa, né? Eu estou muito cansado. Outra coisa, é hora dos mais jovens trabalhar. Irmãos, eu pretendo, se Deus me der a graça de viver 100 anos, eu vou viver 100 anos. Se eu tiver com saúde, eu vou estar trabalhando para o Senhor. Eu não pretendo, e eu tenho 43 anos, eu sei que eu sou muito jovem ainda, mas eu quero estar com 100, 120 anos trabalhando para o reino, se Deus me der condições, se Deus me der saúde. Eu não pretendo, até hoje, graças a Deus, eu sei que é cansativo, eu sei que às vezes é até desgastante, principalmente quem está à frente sabe do que eu estou dizendo, mas eu não posso parar, a obra não pode parar. Eu preciso deixar um legado aqui nessa terra. Então não posso deixar para o mais jovem, deixa para ele. Lógico, eles vão trabalhar também, vão fazer as coisas também juntamente conosco. Então a gente não pode ficar entregando os pontos. Ou como diz o outro, pendurando as chuteiras. Eu não posso fazer isso, porque a obra de Deus está aí. A gente precisa fazer algo em relação a Deus. Ou seja, o resultado é a mesma coisa de que Elias fez. Sentou, desistiu. Se Deus não chega, se o anjo do Senhor não chega e fala com ele, ele ia ficar ali. Por isso que hoje nós precisamos estar confortando, animando pessoas para estar prosseguindo firme na obra do Senhor. Porque a obra de Deus ela não pode parar. Muitas pessoas às vezes encontram uma desculpa simplesmente para não fazer. E automaticamente quando uma pessoa dá uma desculpa, pare por aí. Porque às vezes se você continuar dependendo da pessoa, ela vai inventar uma outra desculpa e não vai sair nada. Então geralmente eu aprendi isso na minha vida cristã. Sempre procure alguém que está fazendo alguma coisa, porque ela vai fazer. Se ela não está fazendo nada é porque ela não quer fazer nada. Então se ela está fazendo algo, pegue essa pessoa. Pegue porque ela vai fazer. Ela vai dar um jeito, encaixar nas coisas. Eu tenho visto vidas, pelo menos da nossa comunidade, extremamente ocupadas, mas estão fazendo algo para o Senhor. Aquelas que não estão fazendo, não vão fazer. Isso é óbvio. Não é somente na obra de Deus, em outras áreas também. Então isso é muito importante. Então quando uma pessoa inventa uma desculpa, ela vai inventar outra desculpa. Então vamos resolver essa, ela vai inventar outra. Então a igreja deve continuar seguindo em frente.
Então eu não posso desistir, porque Deus tem cuidado de mim, tem cuidado de você, em meio ao desespero, em meio disso tudo que nós estamos vivendo. Então Deus pediu para que Elias saísse da caverna e se pusesse perante ele. A gente vê aqui no capítulo 19 de 1 Reis. A gente vê que o Senhor passava, por exemplo, ele passou num forte vento. E a rocha até se fendia ali, os montes. Mas o Senhor não estava no vento. Depois vem um terremoto. E depois vem um fogo. E o Senhor não estava no fogo. E começou um vento, uma brisa suave. E o Senhor estava na brisa. O Senhor estava na quietude. Então muitas vezes, quando nós olhamos, é um terremoto, um fogo, um vento, alguma coisa que está perturbando as minhas ideias, a minha vida, de repente Deus chega como uma brisa. De repente Deus chega num vento tranquilo, suave, e começa a falar conosco. Se a gente olhar aqui no versículo 10 e no versículo 14, depois nós vamos ver um pouco sobre isso, é o mesmo versículo. Quando Deus fala para Elias: o que você está fazendo aqui, Elias, nessa caverna? O que você está fazendo aí escondidinho, Elias? Ele vai dar a mesma, vamos dizer, a mesma desculpa no versículo 10 e no versículo 14. Então o cuidado de Deus era notório na vida de Elias. E ninguém está aqui julgando o que aconteceu com Elias, o que acontece com algumas pessoas hoje. Quem já trabalhou, trabalha ou está estudando, principalmente uma doença chamada depressão, eu indico você a ler este livro do Wilson Porte Jr., um pastor teólogo excelente, trabalha dentro da área da depressão, e ele escreve Depressão e Graça, que é na questão do cuidado de Deus diante do sofrimento dos seus servos. Esse livro aqui, ele vai falar um pouco sobre a questão de depressão, que não é somente, porque às vezes a pessoa acha assim: eu estou com depressão, eu estou deprimido, isso é falta de orar, é falta de ler a Bíblia. Não, não é só isso. Tem muitas outras coisas. Quem trabalha e estuda ainda sobre a depressão vai saber que a depressão, até o nosso próprio corpo, não é somente no psíquico, produz a depressão. Tem muitas coisas que produz. Então eu não posso às vezes chegar numa pessoa: olha, você está deprimido, isso é coisa do diabo, isso é coisa do passado. Hoje, graças a Deus, muitos líderes, pastores, teólogos, até médicos, trabalham já visando outras coisas. Há uma amplitude em relação à doença. Mas na Bíblia ninguém ficou doente. Como não? O que estava acontecendo com Elias aqui? Elias estava depressivo, não tem outra palavra. Então hoje, muitas vezes nós vemos pessoas assim, não conseguem sair, por exemplo, de uma depressão, e nós ficamos falando que é frescura, nós estamos falando que é alguma coisa porque a pessoa não tem Deus, ou porque a pessoa deu brecha para o diabo, e assim vai indo. Porque tomar remédio é coisa do demônio. Não, a gente precisa entender o contexto, entender a doença. Se eu não entendo, eu preciso deixar para profissionais que entendem. Então, alguma coisa, se eu não entendo, eu preciso deixar para pessoas que entendem do negócio, entendem do assunto. Então, eu não posso sair julgando as pessoas. Então, neste momento que uma pessoa, por exemplo, hoje, principalmente que está vivenciando este momento, que às vezes ela nunca presenciou, nós nunca presenciamos, e ela está numa situação depressiva, eu não posso apontar o dedo e sair julgando a pessoa. Olha, você precisa voltar, olha, esse demônio que está na sua vida. Não, eu preciso ajudar. Assim como nós estamos vendo o cuidado de Deus na vida de Elias, eu preciso passar esse mesmo cuidado para as pessoas. Para essa pessoa que às vezes ela não tem o mesmo entendimento que eu tenho às vezes. Então às vezes ela vai olhar de uma forma diferente. E eu preciso tomar muito cuidado em relação, antes de fazer um pré-julgamento ou julgamento, alguma coisa desse tipo, eu preciso entender esse caso. Eu preciso entender isso. Mas vamos um pouco para frente. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar é um outro problema que nós temos. A autocomplacência paralisa a obra ou o povo ou o servo de Deus. A autocomplacência tem feito isso. No versículo 14, que é semelhante ao versículo 10, diz assim: quando o Senhor disse, para Elias: o que você faz aqui? É óbvio que o Senhor sabia que Elias estava ali. Deus é Deus. Só que olha só que Elias respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor.
Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Quem falou que ele era o único? Quem disse isso? Tanto é que Deus depois fala para ele, no versículo 15, disse o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azel, a rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirá sobre o rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, e Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azel, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, Elias. Não foi somente você. Então conservei 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Porque era um dos rituais da cerimônia, do culto a Baal. Um culto totalmente profano, prostituído. Um culto que havia ali até sacrifícios humanos. Os balaíns, quando a gente olha isso. Então muitas coisas aconteciam nesse culto a Baal. Então os profetas se levantaram e começaram a ir contra. Só que aconteceu da autocomplacência paralisar. O medo paralisou, outras coisas, a omissão paralisou e a autocomplacência. Elias começou a pensar muito sobre o que ele tinha feito. Ele começou a pensar, poxa, eu consegui, em nome do Senhor dos Exércitos, eu consegui vencer uma batalha, mas agora estou aqui, fugindo, se escondendo por conta de uma ameaça. Ele começa a dizer ao Senhor, como se o Senhor não soubesse do que estava passando, o que o profeta havia realizado. Ele lamentou as condições, não eram tão positivas como ele esperava, como também não fosse em um momento ideal. E às vezes nós temos a mesma atitude. Nós damos essa desculpa e ficamos achando que esse não era o momento, esse aqui não deveria ter feito agora, mas já fez, já aconteceu. Então a autocomplacência também paralisa. Muitas vezes as igrejas que experimentam o crescimento na obra do Senhor se tornam complacentes. Olha, conseguimos, fizemos isso, fizemos aquilo e se esfriam. E dão uma quietada. Não, aí que temos que ir para frente. É nessa hora que temos que avançar. É nessa hora que o povo de Deus precisa alcançar pessoas aí, em nome de Jesus. Que as pessoas estão aí clamando por Deus, clamando por um livramento, para que Jesus venha e alcance essa vida. É nessa hora que a igreja precisa agir, precisa ir adiante. Nós não podemos retroceder de forma alguma. Então muitas vezes ficamos satisfeitos com o que foi realizado, então enfrentamos uma distração, alguma coisa, porque já foi feito. Bom, pronto, conseguimos, conquistamos, paramos. Não paramos. Seguimos em frente. E de repente decidem que é muito difícil. Até aqui nós chegamos, daqui para lá não dá, porque é muito difícil. Vai complicar ainda mais. Então a igreja deve levantar-se e seguir em frente. Então eu não sei como que está a sua condição hoje. De repente você está vendo aí esse paralelo que nós estamos falando, você está como Elias. De repente você está sentado e paralisou. Você está agora olhando para as circunstâncias e dizendo, olha, não dá, eu não consigo mais. Não sei, eu sei que a gente não fica falando, a gente não passa isso. Gente, a gente não engole muita coisa não. Muita coisa que é colocada aí, nós não engolimos. Eu já falei várias vezes aqui. Nós não engolimos muitas coisas. Porque nós chamamos de a arte de questionar, nós questionamos. Nós questionamos muitas coisas. Nós vamos procurar saber o porquê disso, o porquê daquilo, estudar o momento, ver como que está o processo. E não é sair engolindo. Por isso que às vezes, cuidado com aquilo que você lê, aquilo que você ouve. Não é assim, aquilo que é jogado eu vou digerindo aquilo. Não. Eu preciso entender, questionar e tentar trazer uma solução para o problema. É isso que nós precisamos fazer. Não é porque vem como eu falei aqui no início, sobre a janela de Overton, não é porque um grupinho de gente totalmente entregues a Satanás, essa é uma verdade,
porque não sai nada bom desse grupo, e dali sai coisas ruins, e isso afeta o povo de Deus, isso afeta pessoas de bem. Por isso que eu estou dizendo para você, não fique complacente ou comunando com essas pessoas, ou com as ideias dessas pessoas. Vá para a palavra. Nós podemos aprender muitas coisas na palavra de Deus, e Deus tem nos ensinado muitas coisas. Nós podemos aprender muito com isso. Então, seja o medo, seja a omissão, seja a autocomplacência, ou a combinação desses três fatores, o Senhor e o seu reino não precisam de mais boas congregações fechando. Deus não quer que cristãos estejam afastando do seu reino, da sua obra. Deus não quer. A única coisa que muitas vezes acontece é que eu saio da presença de Deus, eu saio fora da obra, colocando várias desculpas em pessoas, em circunstâncias. Só que quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que eu preciso olhar unicamente para o único autor e salvador da minha fé, que é Jesus Cristo. Eu sei que as pessoas, nós como cristãos, precisamos ser exemplos. Mas e se às vezes eu não consigo observar alguma coisa boa? Eu vou desanimar, vou sair, vou olhar para Cristo, vou trabalhar e vou tentar consertar as coisas. Vou tentar fazer alguma coisa para que a obra de Deus avance com saúde. Que a obra seja uma obra saudável. Então isso não é bom. Quando às vezes os cristãos têm se afastado das suas comunidades e dizendo, olha, eu não vou mais porque o pastor falou isso. Isso não vai resolver o teu problema, meu querido. Isso é apenas uma desculpa que você arrumou. Apenas isso. Isso não vai resolver. O irmão lá falou não sei o que para mim. Eu também magoo as pessoas. Então não adianta nada eu ficar falando que as pessoas estão me machucando quando eu também machuco as pessoas. O que acontece é que eu preciso ter maturidade. Eu preciso estudar mais a palavra de Deus. Mais livros em relação à palavra de Deus. E crescer. Deixar de ser menino. Deixar de tomar leitinho e comer carne. Coisa sólida. Que eu não fique engasgando por qualquer coisa, não. Eu preciso avançar. Eu preciso ir à frente. A obra de Deus não pode parar por conta de coisinhas que vêm acontecendo na minha vida. Isso é desculpinhas. E isso afeta outras pessoas também. Não vou mais na igreja, eu não vou mais naquela igreja, não vou mais nessa, não vou mais na outra, porque algo aconteceu. Isso é desculpa. Isso não vai resolver nada. Isso só vai afetar a obra de Deus. Isso vai afetar a sua vida. Não vai ser a vida de pastor, de líder, de irmãos que estão lá na sua simplicidade buscando o Senhor. Não vai resolver. Eu estou dizendo isso porque isso acontece muito em qualquer meio, qualquer segmento acontece isso. O que é necessário são boas congregações ensinando a palavra de Deus. Isso é o que está faltando em muito. Ensinando a boa palavra de Deus. Bons membros também, porque a palavra de Deus ensina na palavra que nós precisamos honrar, precisamos fazer muitas coisas também em prol da obra, para que eu seja uma boa pessoa, para que eu torne o pastoreio mais agradável, para que quando uma pessoa, essa para de dar trabalho, a outra começa, isso dificulta as coisas. Então isso não seria interessante. Uma boa liderança. O que é necessário é que a igreja do Senhor seja forte e corajosa, principalmente em nossos dias. Você pensa que não, mas as pessoas estão te observando. Muitas pessoas estão olhando para você e inspirando em você. Se você cair, às vezes a pessoa vai cair se ela é uma pessoa fraca. Então, às vezes, eu estou inspirando em pessoas. E aí, como que está a minha vida? Como que está a minha vida diante do altar do meu Deus? Eu tenho mantido essa conexão com meu Pai? Então a igreja do Senhor precisa ser forte e corajosa, sempre avançando, persistindo, perseverando, firme na obra do Senhor. Ontem nós tivemos aqui um momento de lavamos a igreja, o templo local, fizemos muitas coisas aqui. Muitas pessoas não vieram, eu até entendo, né? E outras pessoas vieram, eu agradeço de coração aqueles que puderam nos ajudar, mas outros não, mas tiveram seus outros afazeres, mas estavam aí. E a igreja está, graças a Deus, está ficando linda, está avançando. Por quê?
estão perseverando firme, outros não estão aqui, mas estão, por exemplo, contribuindo para que a obra de Deus avance. Porque precisamos pagar muitas coisas, então isso também é interessante. Eu gostaria que você abrisse, para a gente finalizar, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Você tivesse um pouco de intimidade com a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Que você abrisse. Olha só que a palavra de Deus, um versículo bem conhecido, mas que Paulo, quando escreve para os coríntios ali, ele está dizendo, 1 Coríntios 15, 58, incentivando, né, o serviço, pelo menos nos dias presentes, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Eu vou ler na versão na NVI, eu li na versão atualizada, eu vou ler na NVI. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, embora aconteça tudo isso que está acontecendo, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, não será em vão. Então tudo aquilo que você está fazendo para Deus, seja aí na sua casa, mandando mensagens para as pessoas, telefonando, e aí, meu irmão, como você está animando, perseverando, isso é muito bom, porque o Senhor, ele aqui, quando Paulo ele escreve, para que nada se abale, se dedique sempre na obra do Senhor. Fique firme, não desanime, porque o cuidado do Senhor está sobre a sua vida, mesmo que silenciosamente, mesmo que numa brisa suave, na quietude, o Senhor tem cuidado dos seus servos. O Senhor tem cuidado dos teus filhos. No sofrimento, na alegria, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor está aí na tua casa, protegendo a tua vida. Amanhã, o Senhor vai estar protegendo a tua vida. Nesta noite, enquanto você vai estar dormindo, o Senhor vai estar trabalhando para um novo amanhecer. Um novo dia vai surgir. E que seja um dia abençoado, que seja uma semana abençoada. É isso que nós precisamos orar. Independente daquilo que aconteça, o Senhor tem trabalhado conosco, tem estado conosco o tempo todo, cuidando dos teus filhos, cuidando da nossa vida. É isso que nós precisamos entender. Assim como Elias passou e Deus falou com ele numa brisa suave, assim como Deus conversou com Elias ali, ó. Elias, eu acho que já deu. Sai da caverna, Elias. Sai dessa toca aí, Elias. Volte lá. Volte lá que a obra também precisa avançar. A obra não pode ficar parada. Deus confiou em nós. Deus poderia confiar a obra em anjos, em outras coisas, mas Deus confiou em mim e em você a obra dele. Então vamos fazer com excelência. Porque o bom é inimigo do ótimo e o ótimo é inimigo do excelente. Vamos fazer com excelência a obra de Deus, fazendo sempre como se fosse para o Senhor. Tudo que nós formos fazer é para o Senhor. E assim nós vamos vivendo, e assim nós vamos caminhando para a honra e a glória do nosso Deus. E eu gostaria de orar nessa hora. Se você teve alguma semelhança aí com a vida de Elias, se você está vivendo dias depressivos, dias que você não consegue visualizar algo de bom na sua vida, ore ao Senhor nessa hora. Vamos orar juntos, para que o Senhor te tira desse momento de dificuldade, tira esse momento de depressão na sua vida, de ansiedade, porque muitas pessoas estão com medo do amanhã. Nós falamos aqui domingo passado, viva um dia de cada vez, viva um dia de cada vez. Então vamos orar ao Senhor para que, em nome de Jesus, tenhamos dias abençoadores na presença dEle. Feche seus olhos nessa hora, em nome de Jesus. Depois nós vamos cantar mais um louvor ao Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, ó Deus. Obrigado por essa palavra, obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem muito a nos ensinar, ó Pai. Muitos exemplos nas Sagradas Escrituras são mostrados para nós, ó Deus. E que possamos, ó Pai, estar cada dia firmes e sempre abundantes na obra do Senhor, ó Pai. Ó Deus, não deixe que pessoas desanimem, ó Pai. Que possamos, ó Deus, estar sempre fortalecidos
pelo Senhor, ó Deus. Nos anime a cada dia, ó Pai. Que não sejam, ó Deus, situações, que não sejam, ó Deus, doenças, que não sejam mortes, que não seja nada que venha abalar o teu reino, que venha abalar pessoas, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, eu peço a Ti, ó Deus, alcance cada vida, ó Deus, agora, ó Pai, neste lar, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, estar levando conforto, consolo para cada um que nos ouve nesta hora, para que em nome de Jesus o Teu nome seja honrado e glorificado em cada lar, em cada casa, ó Pai, em nome de Jesus. Nos levante, ó Deus, para que possamos fazer a Tua obra com grande zelo, ó Pai, e não apenas, ó Deus, dando desculpas, mas sim, ó Deus, fazendo a Tua obra com zelo, fazendo a obra não relaxadamente, porque isso não é do Teu agrado, mas sim, ó Deus, fazendo a obra do Senhor com excelência, para que vidas, ó Deus, possam estar vendo em nós, olhando para nós e vendo que o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio, porque nós temos um Deus vivo, nós temos um Deus que tem sempre nos guiado, tem sempre nos dado um cuidado, um Deus amoroso que tem cuidado dos seus, mesmo em dias de desespero, o Senhor tem estado conosco. Em nome de Jesus nós agradecemos a Ti, amém e amém. Nós vamos louvar o Senhor mais uma vez, fique aí, fique conosco em nome de Jesus, depois nós voltaremos para orar mais uma vez. Amém? Grandes coisas o Senhor está por fazer em muitas vidas. A gente crê nisso. E aquilo que nós cantamos. Grandes coisas o Senhor ainda vai fazer mais ainda. Na sua vida, na nossa vida, na obra de Deus. Eu gostaria de convidar minha esposa, nós vamos orar pela família. Chega perto da pessoa, da sua família, em nome de Jesus. Nós vamos orar por cada lar e que Deus possa estar abençoando a sua casa, a tua vida,
todos os seus projetos, os teus sonhos, que em nome de Jesus se concretizem. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos, Senhor, neste momento diante da Tua presença. Senhor, que o Senhor possa estar visitando, Senhor, cada lar, cada família, Senhor, representada. Que o Senhor possa estar levando, Senhor, o seu conforto, o seu consolo, Senhor, em nome de Jesus. Esteja cuidando, Senhor, de cada pai, Senhor, de cada chefe de família. Que cada homem, Senhor, venha ter o seu trabalho, Senhor, para estar cuidando da sua família. Esteja abençoando, ó Deus, cada mãe, cada esposa, Senhor. Que cada uma, Senhor, venha ser esposas sábias, ó Deus. Que possam, Senhor, estar disciplinando, cuidando dos seus filhos, ó Deus, segundo a Tua palavra, Senhor. Dê graça e sabedoria, Senhor, a cada uma delas, ó Deus. Esteja, Senhor, protegendo, Senhor, e guardando a vida dos nossos filhos, ó Deus. Que aonde eles estiverem, Senhor, eles venham ser guardados pelos Teus anjos, Senhor. Acampe, Senhor, os Seus anjos ao redor de nossas casas, Senhor. Que nenhum mal, Senhor, venha tocar, Senhor, o Teu povo, Senhor. Guarde a vida de cada um dentro, Deus. Cada um de nós, Senhor, possamos, ó Deus, ser fortalecidos pelo Senhor, ó Deus, a cada dia, a cada manhã, Senhor, que nós possamos ter as nossas forças, Senhor, renovadas em Ti, ó Deus. Abençoe a cada lar, Senhor. Que em cada lar, Senhor, a Sua presença, Senhor, venha a ser derramada, Senhor. Que cada um de nós, Senhor, possamos mesmo, a cada dia, Senhor, viver, Senhor, uma vida que agrade a Ti, ó Deus. Abençoe a cada um. Supre, Senhor, as necessidades, Senhor, de cada família, Senhor. O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece, ó Deus, cada um deles, ó Deus. Que cada um, Senhor, venha sentir, Senhor, as suas forças, Senhor, sendo renovadas pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Amém. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de dizer também que nós estamos à tua disposição. Nós estamos ficando aqui anexo à igreja, na Avenida Ibirapuera, 745, de terça a sexta-feira, das 14 às 18, para conversar, se você deseja uma palavra de oração, se você deseja até mesmo na questão da contribuição, nós estamos aqui também para isso, para te ajudar em alguma coisa, aquilo que você necessita. Nós estamos aqui na casa pastoral, no Ministério Infantil também, anexo à igreja, então você é nosso convidado. Nós estamos agendando com os devidos cuidados. O nosso telefone WhatsApp é 18 99 737 2085. Agende o seu horário e será um prazer recebê-lo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que nessa semana você faça a diferença no local que você estiver. Deus te abençoe e até quarta, às 20 horas, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Glória a Ele. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém.
minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Do Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos